Olá, meu querido, tudo bem? Professor Paulo Roberto novamente aqui com você para que a gente possa corrigir a nossa tarefa da aula anterior, né, e possa tirar suas dúvidas para que você continue gostando de matemática. Tenho certeza que você está aí gostando da aula, gostando do nosso trabalho, gostando, né, da forma de resolver e aprendendo muito. É um momento que você pode parar a tua aula, dar um tempo, pensar sobre o que a gente está conversando, pensar sobre o que eu estou falando para você, voltar novamente, resolver o exercício, apagar. É o que eu te falei, que eu tenho falado sempre. O importante não é só acertar. O importante é, quando errar, entender por que errou e aonde errou. A gente aprende consertando os erros. Então vamos agora, espero que você tenha acertado. Se acertou, parabéns. Se não acertou, preste atenção para a gente poder dar sequência aqui. Então vamos lá. Nós tínhamos aí numa primeira tarefa de casa a seguinte situação. Nós temos lá, simplifica as expressões. Tá? Então primeiro, eu vou manter a expressão que está entre parênteses ali. Então eu tenho lá 5x ao quadrado mais 5x menos 8, mais menos 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Então, primeiro, eu tenho aqui um sinal positivo na frente do parênteses. Não vai mudar nada do que está ali dentro. Então, ficaria lá 5x ao quadrado mais 5x menos 8. Agora, mais com menos, menos. Então, menos 2x ao quadrado, mais com mais 3x, e mais com menos, menos 2. Agora, eu vou agrupar os termos semelhantes. Então, nós temos aqui um termo em x ao quadrado, um termo em x e um termo independente de x. Eu só posso resolver aqui a adição e a subtração com termos semelhantes. Então, eu vou pegar aqui o 5x ao quadrado e vou subtrair do 2x ao quadrado. Eu ficaria com 3x ao quadrado. Agora, eu vou pegar aqui o 5x e vou somar com 3x. Então, eu teria mais 8x. Aí, me restam os termos independentes de x. Menos 8 menos 2, eu teria lá menos 10. Então, nós temos agora uma expressão que representa de forma simplificada o que nós tínhamos anteriormente. Vamos fazer agora a letra B. Se você não conseguiu fazer em casa, tenta agora, enquanto eu apago aqui, dá uma pausadinha, veja o vídeo anterior e aí você consegue resolver, tá bom? Eu vou apagar aqui para que a gente possa dar sequência na resolução. Pois bem, agora eu tenho lá, na letra B, eu tenho 3x menos 6y mais 4. Aí, cuidado que eu tenho um sinal negativo na frente do parênteses ali, menos 4x mais 2y menos 2. E eu quero simplificar essa situação. Então, eu tenho que ter uma atenção muito grande com a questão do sinal negativo ali. Então, vamos lá, eu vou repetir o que está dentro do primeiro parênteses, 3x menos 6y mais 4. Lógico, se eu tivesse um sinal negativo aqui, eu teria que ter um cuidado muito grande, teria uma inversão de sinal nesses termos. Agora, menos 4x, menos com mais menos 2y, cuidado agora, hein? É menos menos 2, então, mais 2. Agora eu tenho que perceber que eu tenho termos semelhantes. Eu tenho aqui 3x e tenho 4x. Eu tenho y e tenho 6y e 2y. E eu tenho um termo independente ali. Então, mais 3x menos 4x dá menos x. Menos 6y menos 2y, eu tenho lá menos 8y. Mais 4 mais 2, eu tenho mais 6. Agora, eu não posso mais mexer. Eu só posso fazer a subtração e a adição de termos que sejam semelhantes. Então, nesse caso, nós paramos por aí. Ok, meu querido? Tenho certeza que você acertou, tenho certeza que você está entendendo junto com a gente aqui toda essa resolução.
Vamos agora para agrupar termos semelhantes. Aqui eu diria para você que é um joguinho, né? A gente tem que primeiro identificar quem são os termos semelhantes para eu poder agrupá-los. Então, vamos prestar atenção aqui, que a gente vai buscando e já vai anotando os termos semelhantes. Então, primeiro, fazer um exercício de uma forma diferente, que é para você perceber que numa situação dessa, é interessante que eu já vá agrupando esses termos para não me perder. Então, eu tenho lá 4df ao quadrado, né? Se eu procurar aqui, o único lugar que eu tenho df é nesse daqui, mas ele não está ao quadrado. E aqui eu não tenho mais. Então, esse elemento ele não tem termo semelhante. Então, eu deixo ele sozinho. É 4df ao quadrado. Agora, vamos para o 6gh ao cubo t. Né? Então, 7gh ao cubo t. Esses termos são semelhantes. Então, eu posso somá-los. 6 mais 7 dá 13. Então, ficaria lá 13 mais 13 GH ao cubo T. Você que está fazendo no caderno, se você quiser para não se perder, você pode ir já cortando, ou seja, você já usou esses elementos, agora não precisa mais mexer. Agora, tem alguém com DF aqui? Não tem. Então, ficaria mais 5df. E por último ali, eu tenho GHT ao cubo. Cuidado que aqui é GH ao cubo T, aqui é GHT ao cubo. Então, mais GHT ao cubo. Tá aí, agrupamos os termos semelhantes. Na letra B, nós temos uma situação muito interessante em que eu tenho um sinal negativo ali na frente. Então, vamos só substituindo aqui, já tirando esse sinal negativo ali. 4df ao quadrado mais 6gh ao cubo t. Você viu que tem que ter uma tensão muito grande. Agora, o sinal negativo vai mexer no sinal que está dentro do parênteses. Então, menos 5df fica menos 5df, menos com mais ficaria menos 7gh ao cubo t, e menos com mais dá menos GHT ao cubo. Agora nós vamos buscar os termos que são semelhantes. 4df ao quadrado, eu tenho mais alguém com 4df ao quadrado? Não tenho. Então, fica 4df ao quadrado. Aí eu tenho GH ao cubo T. Aqui eu tenho GH ao cubo T. Então, fica mais 6 menos 7, menos 1. Menos 1, GH ao cubo T. Lembra que eu te falei? A gente já usou esse, a gente já usou esse e a gente já usou esse. Se você for cortando, você já tem certeza que usou e não precisa nem olhar. Agora, esses dois termos são diferentes. Então, eu repito aqui, menos 5df e menos GHT ao cubo. E aí nós chegamos, agrupamos os elementos semelhantes e chegamos a uma expressão final. Vamos agora fazer a nossa última situação para a gente finalizar esse exercício. Dá um tempinho se você estiver copiando, dá uma olhadinha lá, e aí a gente vai apagando aqui para poder fazer a próxima situação. Vamos lá? Então, a próxima situação nós também temos que cuidar muito aí com os sinais. Então, olha o que eu tenho aí. Eu tenho lá 5V, então eu repito 5V, mais 13RW, menos 6,2, agora ele trabalhou já com um número decimal, menos 6,2 DK, mais 3, olha o sinal positivo na frente do parênteses, então eu tenho mais 3 VZ, mais com menos, menos 4 DK, e aí eu vou passar para baixo aqui,
por questão de espaço, mas você faz numa única linha ali. Então fica menos 9GW, né? Sinal negativo ali, menos com mais, fica menos 3RW. E aí menos com menos mais 8P. Aí nós vamos usar a mesma técnica que a gente estava usando. Nós vamos buscar os elementos que nós temos semelhantes. O 5V não tem ninguém, então eu repito 5V. RW eu tenho aqui, cuidado, mais 13 menos 3 dá mais 10. Então mais 10 RW. E aí eu vou cortar para saber que eu já usei. É uma técnica interessante, porque aí eu não preciso mais ficar olhando. Menos 6,2 menos 4. Então, menos 10,2, né? Eu vou somar menos 10,2 dK. Então, eu já usei esse. VZ, tem alguém? Não tem. Então, eu deixo ele do jeito que está. Mais 3VZ. Aí, menos 9GW, também não tem ninguém. Menos 9GW. E, por último, mais 8P. Aí nós agrupamos os termos semelhantes, ok? Preste muita atenção no sinal, preste atenção. Agora eu não tenho mais ninguém que eu possa somar. Então essa expressão ela é uma simplificação da anterior. Vamos agora para o nosso último exercício, que seria lá o nosso exercício 3, né? Exercício também interessante. Ele coloca um polinômio, né? Eu tenho um polinômio em x ao cubo, x ao quadrado, x e um termo independente de x. E ele quer saber o seguinte: para que o polinômio a mais 3x ao cubo, né, mais b menos 1 e assim por diante, e este polinômio aqui sejam idênticos, a soma de a, b e c vale quanto? Então, vamos determinar primeiro a relação de igualdade que eu tenho aqui. Observe o seguinte: para ele ser igual, os termos semelhantes têm que ser iguais. Então, por exemplo, eu vou encontrar aqui uma relação que é a mais 3 que multiplica x ao cubo. Esse é o termo em x ao cubo do primeiro polinômio. Qual é o termo em x ao cubo do segundo? É b menos 2 que multiplica o quê? X ao cubo. Esses monômios eles têm que ser iguais, né? Para que eles possam ser iguais, eu tenho essa relação aqui. A mais 3 tem que ser igual a B menos 2. Então, eu tenho uma primeira igualdade que tornaria os termos em x ao cubo iguais. Agora, eu tenho ali B menos 1 do x ao quadrado, né? Eu agora vou fazer de uma forma um pouquinho mais rápida aqui. Então, o B menos 1 do x ao quadrado, ele tem que ser igual ao C menos 1 do x ao quadrado, do termo em x ao quadrado, do segundo polinômio. Então, eu tenho lá o b menos 1 tem que ser igual ao c menos 1. Veja, aqui eu tenho uma simplificação interessante, né? Porque se b menos 1 é igual a c menos 1, se eu passar, né, eu isolar aqui o b, ficaria c menos 1 mais 1. Na verdade, o b é igual a c. Então, nós já descobrimos que o b é igual a c. E por último, eu tenho lá o termo em x, 2c mais 1, então eu sei que 2c mais 1 tem que ser igual ao termo em x, 45 mais 15. Igual a 4a, perdão, mais 5. Né? Então 4a mais 5. Agora o 13 já está ali, né? 13 igual a 13 sem problema. Então veja uma coisa. Aqui eu tenho a e b. Aqui eu tenho c e a. O que eu vou fazer para eu ter A e B também e poder resolver um sistema é, aonde tem C, eu vou colocar B. Então, eu vou ficar assim, 2 vezes B mais 1 é igual a 4A mais 5. Ok? Aí, o que eu faço? Eu vou deixar para cá 2 vezes B menos 4A é igual a 5 menos 1. Então, 2 vezes B menos 4A é igual a 4.
aqui tem um detalhe importante. Eu posso pegar esta equação e simplificá-la por 2. Né? Eu posso dividir todos os elementos aqui por 2. Fazendo isso, eu chegaria a essa relação aqui, ó. B menos 2A é igual a 2. Né? Eu dividi o 2B por 2, o 4A por 2 e o 4 por 2. Eu vou isolar o B nessa relação aqui. Isolando B, eu fico lá B igual a 2 mais 2A. Agora eu te pergunto uma coisa. Qual foi o objetivo de eu isolar o B nessa equação? Na verdade, eu vou substituir agora no lugar do B. A minha intenção de substituir aqui é encontrar o valor de quem? Do A. Ah, Paulo, a gente está resolvendo um sistema de equações. Verdade, a gente chegou num ponto em que a gente foi obrigado a resolver um sistema de equações para encontrar o valor de A, de B e de C. O que nos ajudou muito foi essa igualdade aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa relação aqui que nós usamos inicialmente e a gente continua daí com essas duas igualdades. Então, apagando aqui, lembrando que B igual a C, eu não posso esquecer disso, eu tenho lá A mais 3 é igual. Aonde tem B, eu coloco 2 mais 2A. Então aqui fica 2 mais 2A, isso era o B, que está aqui, menos 2. Então, A mais 3 é igual. 2 menos 2 é 0, é igual a 2A. Aí eu vou isolar o A. Eu passo 2A para cá, fica A menos 2A igual a menos 3, ou seja, menos A igual a menos 3. Nesse caso, para a nossa variável não ficar negativa, nós usamos um artifício de cálculo que é multiplicar por menos 1. Aí eu chego à conclusão de que A é igual a 3. Agora, para eu descobrir o B, eu volto nessa equação aqui. Então eu estou usando o método de substituição. Eu isolei a variável numa equação e substituí na outra. Agora eu ficaria lá com B igual a 2 mais 2 vezes 3. Ou seja, o B vale 8, 2 vezes 3, 6 mais 2. O A vale 3. E lembre que o C é igual a B, então o C vale 8. Está aí. Ele quer saber a soma de A mais B mais C. Então eu teria lá 8 mais 8, 16. 16 mais 3 fecharia em 19. Olha, cansativo, né? Problema bastante importante, mas a gente tem que ter muita atenção no que está fazendo. Okay? Vou passar mais uma tarefinha para a nossa próxima aula, para que você possa trabalhar em casa e entender todas essas relações. Então, temos aí alguns exercícios, né? Eu estou pedindo o grau do polinômio ali no primeiro exercício. Na segunda situação, mais uma simplificação e divisão, né? Eu vou dividir o trinômio, nós temos um trinômio divididos por um monômio, e no final uma divisão aí, né? Para determinar o quociente e o resto dessa divisão. Ok? Então, um bom estudo para você, espero que você tenha entendido, refaça esse exercício é importante, né? Organize aí, né? Refaça, perceba aonde talvez você tenha errado, não esqueça do processo de substituição, isolar uma variável, né? Para substituir na outra, e a gente se encontra aí na próxima aula para corrigir a nossa tarefa. Um abraço e bom estudo!